Oi, amores! Está no ar mais um Papo Aberto, podcast do Naves. Meu nome é Bia. E o meu é Camille. Sejam todos bem-vindos. Então, gente, nosso podcast de hoje, ele está trazendo como tema a saúde mental, porque estamos no mês da campanha aos cuidados à saúde mental, Janeiro Branco. Para quem não conhece, não ouviu falar, a gente vai falar um pouquinho dessa campanha hoje. Janeiro Branco é uma campanha no estilo das campanhas que a gente está acostumado, né? Outubro Rosa, Setembro Amarelo, Novembro Azul. E aí a gente tem o Janeiro Branco para falar com relação à saúde mental. O objetivo é chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e das instituições humanas. Uma humanidade saudável pressupõe uma cultura de saúde mental no mundo. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Ainda mais nós duas aqui, como psicólogas, trabalhando diretamente com isso, não tem como a gente deixar de falar. Sim, com certeza. Recentemente eu tive uma experiência e eu percebi o quanto que muitas pessoas realmente não conhecem a campanha. Já ouviram falar sobre saúde mental, enfim, mas de uma forma muito superficial e não sabem, não conhecem a campanha. E daí vem a importância de se ter a campanha. Aí a gente realmente vê o quanto é importante. A gente entende que pode ficar muito maçante, muito redundante para muitas pessoas que sempre estão consumindo esses materiais de saúde mental, da campanha de Janeiro Branco, enfim, de psicólogos e psicólogas. Porém, é muito importante, gente, é essencial e a gente vai estar sempre falando enquanto for necessário para alcançar cada vez mais pessoas, porque a gente precisa passar essa mensagem da importância da saúde mental para todo e qualquer ser humano. Nós somos, como a psicologia diz, como a gente aprende na faculdade, né? Nós somos seres biopsicossociais, o que quer dizer que a gente é, na mesma proporção, biológicos, seres biológicos, ou seja, a nossa parte física, seres psicológicos, né? Ou seja, a nossa saúde mental, emocional, e seres sociais, a nossa vida social, os nossos relacionamentos interpessoais. E além disso, algumas vertentes da psicologia que ainda usa a expressão biopsicossociais e espirituais, que ainda traz a questão que não tem diretamente relação com religiões, mas com qualquer parte do ser humano que esteja relacionada a qualquer situação ligada à fé, de alguma maneira, né? Seja a pessoa, mesmo que a pessoa seja ateu, mas mesmo as pessoas que não acreditam em, sei lá, Deus ou alguma divindade, existe toda uma parte espiritual que também pode ter a ver com energias, vibrações, enfim. E aí cada pessoa tem a sua parte espiritual e isso também tem a sua importância dentro do contexto ali do ser humano. E da mesma proporção que a saúde física, a saúde mental, a saúde social, vem a saúde espiritual também. Sim, muito importante. Mesmo como psicóloga, aí a gente aprende na faculdade também que não se deve misturar psicologia, religião,
Eu sempre falo para pacientes que têm religião o quanto é importante eles continuarem seguindo as suas religiões, trabalhando isso, porque o cuidado espiritual faz parte do ser humano, na construção dele, né? Para quem acredita. É mais uma coisa que a pessoa pode confiar, acreditar, se agarrar. São crenças, né? Nosso país tem essa cultura muito religioso. Por mais que sejam diversas, nós temos essa riqueza da diversidade de religiões. Mas é bom a pessoa trabalhar esse lado também, poder saber que cada partezinha dela ela pode estar cuidando, né? A vida na saúde, no aspecto físico, no aspecto mental, social, espiritual, todos os tipos de relações que elas constroem. Então, a campanha tem esse intuito, né, de trazer esses questionamentos. Por que é importante a gente se preocupar com a saúde mental? No nosso último podcast, a gente falou com relação à pandemia, mas fora a pandemia, as pessoas passam por questões que são muito difíceis e muitas das vezes deixa isso de lado, não fala, não comenta, tem vergonha, busca, eu vou resolver tudo sozinho, eu não preciso de psicólogo não, eu não preciso de médico nenhum, eu não preciso tomar remédio. E tem esse negacionismo, né, de encarar que muitas das vezes sozinho não dá. Então, é um peso bem maior, vamos combinar, né? Se Sim, tem profissionais que podem ajudar em cada aspecto desse, por que não pedir ajuda? Se você tem um psicólogo que pode ajudar na questão da saúde mental, aí você tem, sei lá, de repente, um dirigente espiritual, e aí você pode buscar acolhimento com essa pessoa. Qualquer médico que você vá para cuidar da sua saúde física também, por que deixar de ir? Então você pode cuidar do seu corpo e da sua mente como um todo, né? Não fingir que não está acontecendo, como sim. algumas pessoas, até durante essa pandemia mesmo, né? Esse negacionismo de que a pandemia existe. E depois, como que tá a cabeça dessa pessoa? Negar que existe uma coisa, um sentimento, porque não é possível que ninguém está abalado emocionalmente com o que a gente está vivenciando, gente. Essa pessoa não existe. É. Então, muitas das vezes a cultura de que esses tipos de cuidados são para privilegiados e ricos Ou acabam para loucos, né? ou para loucos. Isso já é outro tema, falaremos aqui. E isso Uhum. acaba alimentando muito essa questão de que não precisa procurar. Quem nunca ouviu falar que terapia é coisa de rico, que terapia de pobre é lavar louça, lavar roupa, fazer uma faxina, que adolescente não tem depressão coisa nenhuma, é frescura, é falta de Deus, falta de trabalho. Então a gente tem uma cultura que acaba invisibilizando muito o cuidado desses profissionais, né? E O cuidado que eles desvalorizando. desvalorizando. Agora a gente pode ver a importância, né, de cuidar, Sim, mas a campanha Janeiro Branco já existe há um bom tempo. desde E aí não é uma questão, 2014. então, não é uma questão de agora estão se falando que a gente está na pandemia. Não, ela existe já. Sim. E essa questão aí do Paraloucos, Bia trouxe muito bem. Vamos falar sobre? Vamos. Eu só queria voltar um pouquinho, se você me permitir, Camille, Sim. no que algumas coisas que você falou, porque eu queria complementar só algumas coisinhas. Uhum. Essa questão da religião que a gente aprende durante a faculdade é uma coisa que a gente ouve muito durante a faculdade. Sobre não misturar a religião com a psicologia. E isso é extremamente importante na hora de praticar, né? De colocar em prática a nossa profissão clínica, de maneira clínica. Então, independente do que a pessoa traga com relação à religião dela, nós não podemos julgar de maneira nenhuma. Mas, como a Camille falou, a gente acaba sempre tentando, até mesmo de certa forma, não é exatamente essa palavra, mas incentivar a pessoa a fazer aquilo que está fazendo bem a ela.
se ela está em algum tipo de religião que está fazendo bem, vamos lá, continua. O horário não está legal, o lugar não está legal, vamos procurar, vamos pesquisar um outro lugar, um outro horário, e para a pessoa continuar, já que aquilo está fazendo bem. Ou se estiver fazendo mal, conversar com a pessoa e chegar, tentar encontrar junto com ela, né? Fazer, não ver com que ela entenda que aquilo ali realmente não está agregando e fazer ela entender que ela tem outras opções, ela tem outras religiões, ela não precisa frequentar lugar nenhum, ela pode fazer as coisas dela, estudar as coisas de casa também, se for o que a pessoa quer. Então, sempre respeitando a individualidade e a espiritualidade de cada indivíduo. E é muito, muito importante também essa parte que a Camille trouxe sobre como a gente precisa valorizar a terapia em si, né? Porque as pessoas fazem, é sempre a última coisa. As pessoas pensam, vou fazer academia, vou ao médico, aos médicos, independente de especialidade e tudo mais. Enfim, vou fazer qualquer outra coisa. Sempre tem outras prioridades e deixa a terapia por último. Não tirando de maneira nenhuma a importância de exercícios, de acompanhamentos médicos, não. É apenas uma questão de que, assim, é quase que uma regra, como as pessoas colocam essas questões muito antes. Tem muita coisa que vem na frente, né, Camille, da Quando terapia. não é o psicólogo, é o psiquiatra também, né? Que é o último do Exato. último do último. A não ser que seja aquela pessoa que quer o medicamento logo para pular a terapia, então ela vai no psiquiatra antes. Que quer um resultado rápido. E Saúde aí mental, vê, fast food. e aí vê que não é bem assim, né? Nem com medicamento, gente. Nem com Nossa, medicamento é assim. Então, vamos nos cuidar em todos os sentidos, como a gente pode, claro, cada um com a sua realidade, claro, a gente tem noção disso, a gente tem essa visão. A gente não está aqui romantizando nada, não, todo mundo, vamos fazer exercícios, ir a médicos, fazer terapia. A gente sabe que as coisas não são exatamente fáceis, né, financeiramente. Então, a realidade não é exatamente essa, porém, é importante a gente colocar que, dentro de cada contexto, a gente incentiva que as pessoas procurem se cuidar da melhor forma possível dentro de todas essas áreas. Desculpa, eu me estendi muito. não, mas você me fez pensar numa coisa também muito legal de falar, que é aonde estão esses profissionais, né? Eu Uhum. tenho, aqui na cidade onde eu moro, Maricá, tem a vantagem de ter acesso a esses cuidados de uma forma gratuita. Eu sei que não é todo lugar que tem, mas aqui tem psicólogos e psiquiatras em posto de saúde, hospital, clínicas, consultórios particulares. Assim, tem como você ir, entendeu? O que eu tô falando é de acessibilidade. Na faculdade a Uhum. gente entra e tem muito essa questão do, eu tenho sonho de trabalhar no meu próprio consultório. É normal, tem alguns que têm sim. Mas aonde aonde estão, né, aqueles profissionais que querem estar onde ninguém quer estar? As pessoas de periferia que não têm condição de pagar uma sessão de terapia, ou que nem acham que mereçam esse tipo de cuidado, porque o que essas pessoas passam
e infelizmente a gente sabe que aqui no Brasil são pessoas invisíveis, elas nem sequer se dão o direito de pensar que poderia procurar um psicólogo, simplesmente para poder conversar sobre o que está acontecendo, né? Então, procurar na sua cidade, aonde tem, aonde você acha. A questão do atendimento online cresceu muito agora, mas existe presencialmente, né, pós-pandemia aí, como você procurar e se sentir acolhido. Precisa que seja uma saúde para todos. A terapia deveria ser para todo mundo, não só para aquelas pessoas que não Sim. têm, aquelas pessoas que têm como pagar. Teria que ser para todo mundo. Não deveria ser luxo, deveria ser direito, deveria ser Exato, exato. acessível para qualquer pessoa. E só por ser tão, muitas vezes, né, conhecido como uma coisa tão difícil de se ter contato, acesso, vira mesmo uma ideia de que é luxo, de que as pessoas não precisam e vai levando, vai empurrando com a barriga, até que, né, estoura as coisas, estouram os problemas, as questões. Então, gente, uma coisa também importante, a Camille falou uma coisa muito, 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 muito séria sobre aonde achar esses profissionais. E eu me lembrei também, eu não sei como está agora com relação ao contexto que a gente está vivendo, mas no contexto normal, existe a possibilidade dos SPAs, que são os serviços de psicologia aplicada de todas as universidades que contêm o curso de psicologia. Muito bem lembrado. E todas essas faculdades oferecem um atendimento psicológico, e aí vai de faculdade para faculdade, mas é ou gratuito ou por um valor social realmente bastante em conta e que pode caber dentro do seu bolso que está ouvindo, né? Então, é outra coisa também que se pode procurar perto de onde você mora ou de onde você trabalha, quais são as faculdades que existem, tem o curso de psicologia nessas universidades, sejam elas particulares ou públicas, tá, gente? Isso daí não faz diferença. E entrar em contato, ver como é que é. Entre em contato com mais de uma. Porque eu lembro na nossa época, né, Camille, tinha fila de espera. Tinha Nossa, umas tinha pessoas. mesmo. Pois é, tinha umas pessoas que ligavam e ficavam esperando um tempo. Eu lembro de atender na época gente que tinha ficado esperando e conseguiu ser atendida e tudo mais. Então, também tem isso, assim, as pessoas, a gente precisa divulgar isso mais e as pessoas precisam saber que isso tem em todos as faculdades, as universidades que têm o curso de psicologia. Não esqueçam disso. Precisando, procurem saber. Sim, é muito importante que as pessoas saibam. É necessário que exista, né, políticas públicas para isso. Vamos Ai, espalhar essas informações. Tem psicólogos que querem estar nesses lugares, então que eles apareçam. Quem souber de alguém que faz algum trabalho assim, com isso. pessoas de periferia, É, pessoas que não têm condição mesmo de ir até onde tem um consultório, uma clínica. é, Será que tem quem faça atendimento domiciliar, é, preço popular? Não é toda cidade que tem condição de ter uma big faculdade que tenha o SPA, mas de é. repente uma cidade vizinha, ou até um próprio posto, pelo menos tentar, né, conhecer, Isso. saber que
simples a questão de você chegar e ter um profissional ali que está só para te escutar, né? Sem julgamentos, como a Bia falou. Tem muitas É, pessoas que têm essa dúvida, né? De será que é mesmo? Que não tem julgamento e tal. Infelizmente, tem profissionais que têm posturas não muito legais, né? Mas existe não o muito conselho de éticas. não muito éticas, não muito legais. Foi muito, muito leve da minha parte. Foi, você Não pegou bem, foi bem boazinha. fui legal, né? Fui legal. E aí a gente ouve muito. Eu, por exemplo, Camille, eu gostava de terapia. Camille, eu já fui num psicólogo que falou assim assim para mim. Camille, não sei o quê. Então, eu muitas das vezes fico abismada com coisas que eu escuto. É, Então, para indicar também a pessoa, eu tomo cuidado para quem eu estou indicando. Eu eu procuro saber também. qual é o ponto de vista daquele profissional, muitas das vezes, né, em determinados assuntos. Porque a gente está falando de vidas, de pessoas. Aí a pessoa É, já vai com uma situação, com um trauma, aí um profissional fala uma coisa que pode ferrar toda a ideia que a pessoa tem de terapia e generalizar. Achar que todos os exato. psicólogos são assim. E não é nesse jeito, mas não é simplesmente a gente falar, mas eu não sou assim, eu sou uma psicóloga diferente. Tá, mas o que você está fazendo com relação àqueles que você descobriu que tem uma postura que não tem ética nenhuma? É, Você pode denunciar para o conselho, você pode chamar a atenção, se tiver intimidade com a pessoa e falar, olha só, não foi nada legal isso que você fez, está é, errado. E a gente precisa se unir nessa hora, né? O com Conselho certeza. Federal de Psicologia defende muitas coisas. Defende a humanização, vamos combinar, É, né? os direitos humanos. Direitos humanos. E aí a gente vê posturas que, meu Deus, são assustadoras. E aí algumas pessoas deixam de procurar também por isso. Não é só medo, vergonha. São profissionais que fazem coisas absurdas. Então, se puder, você conhece alguém, você já foi, relatos de quem foi e quem pôde ter a oportunidade de frequentar sessões de terapia. Eu sei que tem pessoas, a Bia falou de religião, a gente não mistura isso, mas tem pessoas que perguntam a nossa religião para saber se continua ou Ai, tem não. mesmo. Eu trabalho em clínica, então ligam para a clínica perguntando a religião do profissional, né? Eu não sei o que eles acham realmente. Provavelmente vai naquela ideia de que se o psicólogo tiver a mesma religião que a pessoa, vai estar de acordo com tudo. Vai falar como se fosse, sei lá, um sacerdote, um pastor, ou vai estar com a Bíblia em cima da mesa no consultório. Não sei o que essas pessoas acham, mas deve ser porque tem profissionais que misturam. Exato. Talvez Que elas já tiveram experiências negativas com relação a isso, né? é, Eu já passei por, eu já tive alguns relatos de pacientes que passaram por profissionais nem um pouco éticos, que inclusive a pessoa tinha. As pessoas, porque foram alguns pacientes, mas é porque eu estou lembrando de um relato bem específico. E a pessoa tinha acabado de passar por uma situação de tentativa de suicídio e ela foi fazer esse tratamento com esse profissional. Ela não falou quem era e tal. Eu não sei até hoje quem é, não perguntei também. Mas ela começou a falar sobre as questões dela e o que, né, fez ela chegar até esse ponto. Enfim. E aí ela falou que de início estava tudo ok, mas que chegou um momento que a pessoa, o profissional, falou que ela precisava simplesmente esquecer. Não, não existe isso. Você não está resolvendo o seu problema se você se matar. Ou então, se você acha que é isso mesmo que vai acontecer, pega e se mata. Não existe, gente, falar isso. Não existe. Não existe nem se você não for profissional, quanto mais se você sendo. Eu fiquei chocada, assim. E eu quando acho que ela. vem daquela ideia, né, de cão que ladra não morde,
Porque a gente precisou estudar sobre isso também, porque são frases que a gente vê que pessoas que têm ideais suicidas escutam. Ah, se fulano quisesse se matar, já tinha se matado, tá querendo chamar a atenção, não sei o quê. Aí pega um profissional que vai um pouco nessa ideia Isso é muito e bota contra sério, a parede gente. e fala um negócio desse. É muito Isso é perigoso, gente. muito, muito perigoso, isso é muito sério, porque nada justifica você falar isso, assim. Se a pessoa não estivesse se sentindo preparada para lidar com aquela pessoa, com aquele caso, você encaminha. A gente tem total autonomia para encaminhar para outro profissional a qualquer momento. E, na verdade, a responsabilidade, o responsável é isso. Quando a gente vê que não tá dando, que não tá, a gente não tá conseguindo seguir em frente com aquela pessoa no tratamento e tudo mais, o ideal é a gente encaminhar, é falar, olha, não tá dando mais e tal, então, mas tem outras pessoas, tem outras abordagens dentro da psicologia que pode te ajudar, pode ser muito mais eficiente com você. E pronto. Mas falar uma coisa dessa, do tipo, ou você tem duas escolhas, ou você esquece isso completamente, ou você faz como se fosse para valer, como se da primeira vez ela não tivesse tentado realmente, né? Quer dizer, desvalorizando tudo Sim, que sim, é ela muito. levou com relação às dores, ao sofrimento dela e a tentar, não, de tudo, porque é uma história. É tudo que levou a pessoa chegar ao ponto de pensar nisso e não só pensar nisso, como tentar fazer, agir e depois acordar no hospital e ver que não deu certo. Todo esse caminho é extremamente doloroso. Você acordar e você ver que não deu certo, dá um cansaço assim. E aí ela falou que talvez ela tivesse, eu me lembro muito bem dessa fala, que talvez ela tivesse evoluindo porque ela estava conseguindo falar, mas coisas que ela não falava em casa, ela não dividia, é uma pessoa muito fechada, guardava tudo e tal, mas que com aquela frase que a pessoa falou, acabou tudo, porque simplesmente destruiu todo esse percurso, desvalidou tudo, fez ela pensar em várias outras coisas e ela já voltou para o ciclo de se culpar, de achar que não é suficiente, enfim, as crenças no caso, eu falo crenças por conta da minha abordagem, né? Mas muita gente não entende. Mas isso está dentro da psicologia, dentro da minha abordagem que eu utilizo. Não é relacionado à religião, mas são coisas que ela acredita dela mesma. E, quer dizer, além de ter desfeito o trabalho que foi feito até ali, ainda voltou para antes de tudo acontecer, assim. Então, é uma questão muito, muito importante que a gente Regrediu, né? precisa, exato, e a gente precisa prestar atenção que existem, infelizmente, sim, profissionais nesse sentido, mas uma coisa que eu sempre falo é não deixem de procurar terapia, não deixem de procurar acompanhamento psicológico porque tiveram algum tipo de má experiência, porque não é regra, não é geral. Você vai achar alguém que combina, que você consegue fazer vínculo ou transferência, enfim. E Esses que, vínculos são muito importantes para darem certo, né? O processo. que você tenha Muito mesmo. confiança. Então não desiste, não desiste. Acontece de você realmente encontrar alguns profissionais. Às vezes não é nem pelo profissional não ser bom ou ruim. Às vezes apenas não bate. Não acontece.
Mas não desiste, não desiste de você, porque o que está em jogo ali é você, é a sua vida, é a sua saúde. E você vai encontrar, tem profissional aí que vai te acolher e que você vai se sentir em casa, digamos assim. Verdade. Trazendo o ponto de vista da curiosidade, né? A gente não falou o porquê que o mês de janeiro foi escolhido para a campanha Janeiro Branco. E aí, para tirar essa dúvida, a gente quer trazer para vocês. Nesse mês de janeiro, né, como é o primeiro mês do ano, em termos simbólicos e culturais, as pessoas têm a probabilidade de estarem pensando mais em suas vidas, né? Sai de um ano, entra em outro, começa a pensar em suas relações sociais, condições de existência, como é que está a vida em si, né? E suas emoções. Então, é como se tivesse uma folha ou uma tela em branco, né? A partir de agora, como vai ser? Para onde você vai? Quais as coisas você almeja, quer conquistar? Quais as metas que você tem? Então, começar a criar um pouquinho, né? Traçar essa meta aí de cuidados para com você mesmo é a partir do mês de janeiro, né? A partir do início da caminhada desse novo ano. Como a gente trouxe né, no nosso primeiro podcast, a questão de aprendizados, né? Os aprendizados do ano passado que você pode seguir executando nesse ano de 2021, né? Tem muito disso também. Bolar algumas coisas aí, esse ano eu quero cuidar mais de mim, quero me conhecer mais um pouco, vou prestar mais atenção nisso, vou cuidar mais dessa área. Então, é a partir daí que a gente começa a pensar no processo de saúde mental. Exatamente isso. E agora vamos para a parte do que a gente estava falando a tal da loucura que as pessoas Sim, tanto falam e escutam e leem, enfim, né? Eu tava pensando, gente, nesse podcast e no banho e que aí é me onde surgem as veio, melhores ideias, né, não, gente? Banho. fala sério, né? Pô, melhor coisa. E aí eu percebi que a gente deu, Camille, algumas dicas de visibilidade muito interessantes com relação a isso. Nossa, E aí verdade. eu queria linkar um pouco essas dicas. Eu não vou ficar entrando em detalhes, é claro, isso a gente pode fazer depois, quem sabe. Opa, escorregou. Revisitando dicas. Mas só para linkar um pouco essas coisas assim, e talvez faça vocês irem assistir alguma coisa aí que talvez vocês ainda não tenham assistido. Então eu lembrei de 3, e eu nem fui pesquisar no Nave se tem mais do que isso, é provável que tenha. Uhum. Mas eu lembrei de 3, e óbvio, é o filme da Anísio da Silveira, que é Maravilhoso. nacional, e claro que é nacional. Mas Valorizando. sim, 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 sim. Tem que valorizar mesmo. Que é história real, verídica, é uma mulher real, né? E que Incrível. fez uma diferença assim gigantesca na nossa área. Sim. E o filme é extremamente tocante e importante de se assistir. E fala exatamente, entra nesse contexto da luta antimanicomial. Ela foi de extrema importância nesse assunto aqui no Brasil e ainda é de referência para gente, para todos os psicólogos, né? Para quem luta. E o filme é incrível, gente, incrível. A Sim. Glória Pires tá divina Arrasou. e é muito emocionante. Ao mesmo tempo também é emocionante no sentido de você sente assim, porque existe os pacientes e tudo mais.
e você sente um pouco de alegria e felicidade, você ri, você dá risada, porque você vê essas pessoas tendo esse senso de humor e tudo mais, e tendo também um talento muito grande para muitas coisas, e ela incentivando tudo isso e criando esses vínculos e relacionamentos com essas pessoas, enfim. Procurem lá no Instagram, hashtag Dica de Visibilidade, porque vocês vão achar a nossa resenha de Nise e de muitas outras coisas. Então eu pensei nesse, e aí um outro filme que eu pensei, que eu lembrei, foi Patch Adams, O Amor é Contagioso, que também entra muito nessa questão. Ele já é médico, ele tá fazendo residência, né? E é interpretado pelo Sim. eterno Robbie Williams, né? E é aquele filme que tem a capa super conhecida dele com o nariz de palhaço. E é daí, inclusive, que vem essa ideia e, enfim, esse contexto dos médicos. Como é que chama, Camila, os médicos essa Doutores da companhia? Alegria? Doutores de Alegria, muito obrigada. Saiu da minha Trabalho cabeça. incrível. Maravilhosos. Também é uma história real e é um filme incrível. Então também é uma dica que vocês também podem encontrar a resenha lá, procurando na hashtag no Instagram, Dicas de Visibilidade. E um outro filme que eu lembro sempre quando eu penso sobre esse assunto é Garota Interrompida, que é um filme... os últimos dois são um pouco mais antigos, mas vale muito a pena. São interpretações fora de série. Esse filme, Garota Interrompida, com Angelina Jolie, com a Winona Ryder e com a... Ai, gente, eu esqueci o nome dela. Nossa, que pena. É Brittany... alguma coisa. Perdão. Mas, enfim. São atrizes incríveis e elas se conhecem ali em um manicômio e existe toda uma história que se passa ali entre elas e elas se odeiam e se amam, se juntam e fazem uma coisa contra a outra e o filme é todo cheio de idas e vindas, mas tem mensagens extremamente importantes. Todos eles, eu preciso dizer que existem gatilhos que mostram, assim, por mais, até mesmo o Garota Interrompida, que, se eu não me engano, é ficção, não é história real, mas ainda assim mostra a realidade de muitas pessoas. Então, existem muitos gatilhos, então sempre a gente precisa avisar, cuidado, mas ainda assim são ótimos conteúdos para se consumir, né? E aí, entrando mais ainda nesse assunto, nesse tema da luta antimanicomial, eu não sei se vocês sabem, todo mundo que está ouvindo, se vocês sabem exatamente o que é a luta antimanicomial. É basicamente lutar contra o instituto do manicômio e o que o manicômio representa. O que a gente conhece como hospitais manicomiais são esses hospitais que são extremamente desumanos, que não tratam as pessoas que são internadas lá e que têm transtornos mentais como pessoas. Eles são quase que objeto de estudo ou, enfim. E a ideia
da luta antimanicomial é que ninguém merece e deve ser tratado dessa forma. Pessoas com transtornos que precisam ser, muitas pessoas precisam ser internadas, sim, né? Mas recebendo o devido tratamento, não sendo tratadas de forma desumana, enfim, tomando medicamento que muitas vezes não tem nada a ver com o que a pessoa precisa, mas está tomando porque é o que todo mundo toma. Então, era mais não para tem... dopar, né, os pacientes dos Exato, manicômios. exato. Vai colocando remédio para dentro e aí ele não atrapalha o Exato. processo. E aí toda a ideia de que esse lugar do manicômio, ele não vira, ele é uma prisão, porque a pessoa fica dopada o tempo todo. Existem muitas técnicas que são utilizadas que algumas já foram proibidas, outras não. Mas que deixam a pessoa cada vez mais incapacitada de responder por si mesma. E então é uma prisão. E aí a gente faz, querendo ou não, eu já li durante esse tempo paralelos com relação a essa questão da pandemia que a gente está vivendo. E as pessoas como nós que estamos vivendo realmente essa coisa de ficar em casa, obrigatoriamente sair apenas quando, se necessário, e fazer um paralelo com essa questão da prisão. Se você está em casa e você está obrigado a ficar em casa para se cuidar, para cuidar do próximo, mas ainda assim muitas pessoas usaram, mas muitas pessoas mesmo, assim, muitas pessoas que eu ouvi usaram a palavra prisão. Estou me sentindo como se estivesse presa ou preso. E é muito, assim, importante mesmo se fazer esse paralelo com a questão da luta antimanicomial, porque se as pessoas não conseguem ter a empatia sem viver aquilo, então elas vão passar algo, entre Parecido, aspas, né? parecido, semelhante na pele, para tentar entender. Então, assim, a gente está trazendo isso porque talvez você nunca tenha pensado nessa questão da Sim. luta antimanicomial. Às vezes você nem conhecia, mas tenta pensar. Como é difícil ficar em casa durante todo esse tempo, vai fazer um ano, né? E ficar longe das pessoas que você ama muitas vezes e tudo mais. Você já se sentiu preso ou presa por conta dessa situação? Enfim, você teve sintomas do tipo ter muito sono, ou ter insônia, ou comer demais, ou comer de menos, enfim. Isso tudo se relaciona com a questão do manicômio e da prisão que essas pessoas vivem. Então, se a gente não quer passar por isso no meio de uma pandemia, que a gente sabe que em algum momento vai acabar e que a gente não está sendo incapacitado por ninguém, a gente está fazendo isso porque a gente quer cuidar de nós e do próximo, né? De nós mesmos e do próximo. Imagina alguém que é colocado numa instituição, é trancado lá dentro e não consegue responder por si. Tenta imaginar essa situação. Então, essa é a luta antimanicomial. A gente quer que essas pessoas elas sejam tratadas com respeito e de forma digna, com dignidade. E isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Elas podem aprender, elas podem estar num lugar onde elas podem aprender sobre o potencial delas, sobre, enfim, e não se limitarem
E é isso que a gente queria trazer de mensagem aí. Uma mensagem muito bem colocada para esse início de mês, esse início de ano, essas reflexões que a gente está tendo que ter devido à pandemia. Ainda vamos trazer mais sobre a luta antimanicomial em outros podcasts, com certeza. Falar mais sobre a nossa rotina de psis, saúde mental e tudo mais. Espero que tenham gostado desse papo de hoje. Tragam mais sugestões, como sempre a gente está pedindo feedback, dicas para vocês. Sim. E gostei desse papo enriquecedor. E vocês? Eu gostei também. Quero saber o que vocês acham, o que vocês acharam. É isso, gente. Obrigada pela companhia. Continuem acompanhando a gente e beijos. Beijos no coração de todos. Tchau. Tchau.